rapaz, estamos de regata, hein? Perdão pela informalidade, pelo excesso de informalidade talvez, mas, cara, tá calor hoje em Manchester e como esse é um evento praticamente anual, eu me dei a liberdade de me sentir novamente na Tijuca, na Praça Sans Penha, né, em um dos corações ali do Rio de Janeiro, enfim, me vestir de maneira apropriada. E acho que choca um pouco. Choca na verdade não choca não. Acho que vai de acordo com o glamour dessa premiação, que é próximo de zero, né? O glamour da premiação desse canal. Eleição de melhores, de piores, enfim. Essas escolhas que pouco importam para quase ninguém. Mas se importa para você, eu já me sinto satisfeito e o seu voto, não sei se o seu especificamente, mas de bastante gente até que frequenta esse bairro aqui do YouTube, esse voto ele tá contabilizado aqui, tá? Pra gente comparar os meus votos com os votos de parte da audiência desse canal, que não é tão grande, mas mora no meu coração. E essa comparação, ela foi sugestão de um de vocês. Eu tentei catar o comentário, esse comentário específico, em algum dos últimos vídeos, mas eu não achei, mas foi alguém, e se você aqui está, sabe quem é, e foi sua culpa. Você é o responsável por eu abrir enquetes ao longo dos últimos dias aqui no canal para saber a votação da galera, para a gente comparar os votos, enfim. Aumentar aqui o quórum dessa brincadeira. Antes de começar aqui nas escolhas e tal, 2 avisos, tá? Primeiro, que é óbvio, mas eu acho importante falar, que é a dificuldade de individualizar um esporte coletivo. Será que aquele rapaz lá, ele foi ótimo ou ele só foi ótimo porque o time dele é muito bom? Será que aquele outro foi tão mal assim ou ele foi atrapalhado principalmente pelo mau time ou pela má fase do time dele, pela má temporada do time dele, né? É sempre difícil balancear essas coisas e equilibrar, mas enfim, eu pensei nessas questões, nessas interrogações na hora de cada voto. E o segundo aviso é, eu só estou olhando para a Premier, tá? Eu não estou olhando para a temporada como um todo. Copa do Mundo, Champions League, sei lá, Copa da Inglaterra, não tem nada disso, é só dentro da Premier League, ok? Comecemos então pelo primeiro prêmio de melhor jogador. É um poupa-tempo danado, né? Não tem nem que ter a bateria ali de expectativa. Erling Haaland, evidentemente, ninguém chegou próximo ao que o norueguês fez nesta primeira temporada. E acho que isso assusta, né? Saber que é a primeira temporada dele na Premier League no Manchester City. Até aqui foram 35 jogos pela Premier League, 36 gols. Arrebentou com todos os recordes da história da Premier League de 92 para cá. E também tem 8 assistências, tá? Até a gravação desse vídeo, o mesmo número de assistências que Alexander-Arnold e Bruno Fernandes. Então, assim, também sabe passar para gol. O garoto Haaland, inclusive, deu assistência para o Foden no empate contra o Brighton nessa quarta-feira. E vocês concordaram, claro, não tinha como discordar. Melhor jogador, Erling Haaland, 86% votou no Haaland, 13% em De Bruyne e 5% no Saka, Bukayo Saka. Eu limitei esses 3 nomes e teve gente que discordou, e nomes como Harry Kane e Martin Odegaard foram citados nos comentários também, tá? Mas enfim, apertamos as mãos. Erling Haaland, o melhor jogador disparado dessa Premier League. Segundo prêmio, melhor contratação. E aí eu tiro o Haaland de cena, tá? Só pra gente ter um pouco de variedade aqui. Acho que faz bem pra todo mundo, né? A gente sabe que o Haaland é hors concours aí. Hors concours, melhor falando. Então o Haaland não precisa estar nesse debate aqui.
E esse está longe de ser poupa-tempo. Tem que tentar analisar vários prismas de alguns ótimos nomes, né? Casemiro, Julian Álvares, João Palhinha, o Pervis Estupinhan. Assim, tem outros aí que você pode pensar que chegaram nessa temporada na Premier League e arrebentaram, cara. Foi difícil, mas eu vou de Casemiro, tá? Voto no Casemiro, mesmo com o porém, que não é pequeno, das 2 expulsões. Concorde ou não concorde com as expulsões, elas aconteceram e ele foi desfalque em 7 partidas do Manchester United nessa Premier League. É bastante coisa, tá? É uma fatia muito grande da temporada de uma competição fora por conta de problemas disciplinares. Mas para mim, nessa escolha, isso pesa menos do que a influência central do Casemiro no resgate do Manchester United, de um começo de temporada que parece anos atrás, mas foi ontem, de um time tomando goleadas, com Cristiano Ronaldo saindo no meio do jogo reclamando do Ten Hag, de outros jogadores completamente desconexos, e acho que o cimento que juntou o Manchester United de novo, claro que passa pelo Ten Hag, por Marcus Rashford, outros jogadores, mas o Casemiro, para mim, é o ponto de equilíbrio, é o centro de gravidade desse Manchester United, que está muito próximo, talvez aconteça ainda hoje, estarei em Old Trafford, inclusive, de confirmar vaga na próxima Liga dos Campeões, de voltar à Champions. Portanto, e concordamos mais uma vez, tá? 75% dos votos para Casemiro, 19% para Julian Álvares, que também merece uma menção para lá de honrosa, impressionante o quanto que o City acertou na obviedade que seria contratar Haaland, mas na longe de ser óbvia a escolha de trazer o Julian Álvares do River Plate e trouxe antes mesmo dele brilhar na Copa do Mundo com o título da Argentina. Julian Álvares, excelente temporada desse garoto, viu? Terceiro prêmio, que não é prêmio, terceira escolha, enfim, é chata, né? Mas pior contratação. E a gente tem vários nomes. Muito obrigado ao Chelsea, né, pela palheta de escolha que nos oferece. Eu me limitei a colocar 2 do Chelsea. O Cucurella, não gostei, muito caro. Enfim, acho realmente... Talvez se acerte com um time melhor, mas temporada para mim tenebrosa do Cucurella. O Aubameyang, que veio para jogar com o Tuchel e não jogou nem com o Tuchel e muito pouco com outros treinadores. O Richarlison é um nome que não dá para escapar. A gente tem nomes como esses que jogaram, mais ou menos, mas jogaram e decepcionaram, e nomes que nem puderam jogar e, portanto, foram uma grande decepção por não estarem disponíveis por problemas físicos. E eu destaco aqui o Arthur e o Calvin Phillips. Eu prefiro dar a minha escolha para quem jogou, para quem não teve que conviver com problemas físicos e decepcionou. E eu vou ter que ir no Richarlison, cara. É um valor muito alto pago pelo Tottenham, fugindo das características de atuação no mercado de transferências para trazer um cara para complementar o ataque. E ele teve 26 jogos na Premier League, 12 apenas como titular, isso é importante destacar. 1 gol marcado e 3 assistências, muito pouco para o que a gente sabe que o Richarlison pode fazer e fez por clubes menores na Premier League, pelo Everton e pelo Watford. Clubes de menor investimento, melhor dizendo, né? Porque alguém pode debater aqui que o Everton é maior que o Tottenham. Hoje em dia, financeiramente, monetariamente analisando, tem um abismo entre esses dois. Eu sei que o Tottenham foi uma bagunça, tá? E aí entra aquela questão de individualizar um esporte coletivo. Eu sei que o Richarlison foi muito prejudicado por pouco poder jogar na posição em que ele prefere jogar, porque, cara, você tem um trio consolidado ali, né? Principalmente a dupla Harry Kane e Son. Então, foi difícil para ele, mas não tem como escapar. Ele não agarrou as chances que teve, portanto a minha escolha vai para o Richarlison. E o voto popular aqui nos trouxe um empate, hein? 41% Richarlison, 41% Arthur. Interessante isso. Até o momento em que eu gravo esse vídeo e, portanto, quando eu tirei as evidências ali da votação, que por eu ser um
um estúpido analógico, eu não coloquei a limitação de tempo ali, então ela vai ficar rolando por sei lá quantos meses. Mas enfim, estava 41-41. E eu me surpreendi só com os 6% para o Phillips, tá? Porque o Phillips seria a minha segunda escolha. Será que a gente é mais duro com os brasileiros? O Arthur veio por empréstimo, gente. O Phillips veio por 50 milhões. O Phillips não ter jogado, por mais que seja difícil colocar na conta do jogador o azar físico, mas eu acho mais grave o Phillips não ter jogado do que o Arthur. Então eu discordo dessa votação excessiva para o Arthur e muito pequena para o Calvin Phillips. Mas seguimos amigos, tá? Quarto prêmio. Melhor brasileiro. E aqui eu vou fazer um top 3. Não vou apenas dizer para mim quem foi o melhor. E esse voto foi muito difícil, tá? Esse voto foi muito difícil. Mas eu vou no Gabriel Martinelli. Ele fez uma temporada espetacular pelo Arsenal. Claro que com altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos. Ele foi um dos melhores jogadores do Arsenal, talvez o melhor ao lado do Odegaard, nessa temporada. 15 gols marcados, talvez supere os 15 gols nesse fim de semana, na última rodada pelo Arsenal, superando o recorde de o maior número de gols de um brasileiro na história da Premier League, que é do Gabriel, junto com o Firmino, 15 gols. E ele teve 5 assistências também, o Martinelli, nessa Premier League. Espetáculo de jogador, enfim, com uma temporada mais saudável fisicamente e uma temporada excepcional. A segunda colocação, eu fiquei muito em dúvida, tá? Mas eu vou no Casemiro. E aqui pesaram as expulsões do Casemiro, porque eu tô olhando só para a Premier League, não tô olhando para a temporada como um todo. Ele caiu um pouco tecnicamente no retorno das expulsões, é claro, ele ficou mó tempão fora, né, cara? Da segunda especificamente, porque ele volta da primeira expulsão, tem o 7-0 do Liverpool, depois ele é expulso de novo, então ele fica muito tempo fora, e quando volta, ele demora um pouco para voltar a ter o ritmo de jogo da excelência de futebol que a gente sabe que ele apresenta. E por que eu digo que elas pesaram? Porque para mim ele quase ficou na terceira colocação. E a terceira colocação é polêmica, porque quase foi segunda. E mesmo como terceira, acho que você pode discordar que eu vou pro Alisson, tá? O Alisson quase foi a minha segunda escolha. Eu acho a temporada do Alisson maravilhosa. Maravilhosa, tá? Onde estaria o Liverpool se não fosse o Alisson? Eu não sei. Pesou porque eu fiz a mesma pergunta pro Casemiro. E no fim das contas o United vai conseguir a Champions e o Liverpool não. Então eu acho que o Casemiro acabou sendo mais importante para o United do que para o produto final do United do que o Alisson para o Liverpool, se é que eu me faço entender. Mas deixo aqui os meus elogios para essa temporada subestimada do nosso Alisson. Menções honrosas ao Ederson, do Manchester City, ao Bruno Guimarães, ao Joelinton, foram também muito bem nessa temporada, na minha opinião. Na opinião de vocês, estamos quase na mesma página. Martinelli ganhou 56%, Casemiro na segunda colocação com 27%, portanto Martinelli teve mais do que o dobro de votos do Casemiro. E na terceira colocação vocês colocaram Bruno Guimarães, com 10%. O Ederson ficou com 5% e o Alisson ficou em último das opções que eu coloquei, com 2%. Eu não sei o que vocês não viram no Alisson que eu vi, mas achei um pouco duro com ele. Enfim, é por isso que estamos aqui numa democracia, né? Mostro que os que votaram de vocês pensam e o que eu penso. E a gente até agora concordou com a maior parte, né? E aí a gente vai para o time da temporada. Eu vou colocar na tela os dois, né? O seu, o de vocês e o meu. E a gente discorda pouco, né? No fim das contas, acredito eu. Eu coloco o Stones na zaga e vocês colocaram Saliba, super justo. Eu coloco o Ake na esquerda, porque, sinceramente, por melhor que o Zinchenko tenha sido, eu achei a temporada do Ake fenomenal. Esse negócio absurdo, a importância dele para esse Manchester City. Concordamos no meio-campo, difícil discordar também.
E eu não entendo por que o Saka ficou à frente do Salah, viu? Cara, a temporada do Salah é um negócio de louco. O que ele conseguiu fazer, mesmo com o Liverpool em uma fase, por tantos meses, os números do Salah, cara, pra mim não tem como tirá-lo do time da temporada, tá? Por melhor que tenha sido a temporada do Saka, e eu prefiro a do Grealish do que a do Martinelli. O crescimento do Grealish nessa temporada, se tornando um cara essencial para o Manchester City, não só ao longo da temporada, mas também nos principais jogos, eu vou de Grealish, por melhor que tenha sido o Martinelli. Então a gente discorda até num bom número, né? 4 discordâncias aqui, né? No fim das contas. Ok. Deixe seus comentários aí se tem que ligar para 190. Mas eu também fiz outros 2 times aqui, tá? Não coloquei em votação popular porque popular, eu me sinto como se eu estivesse falando com uma população, né? Enfim, vocês sabem o que eu quero dizer, mas não quero parecer alguém que se acha mais importante do que de fato é. Ah, desculpa, antes de ir para os outros 2 times, que não deu para colocar na imagem, não achei um site que colocasse os 11 e o treinador, concordamos no Guardiola como o melhor treinador da temporada, 72% da votação, 14% para o Arteta e 7% para o Eddie Howe. Acho que fica entre esses 3 mesmo. Muita gente pode argumentar, pô, mas o Guardiola, olha o timaço que ele tem. Ok, gente, mas o que ele amassou mais uma vez a Premier League é brincadeira. E com aqui na lateral esquerda jogando muito, fazendo o que ele fez com o John Stones. Enfim, sem Rubem Dias por grande parte da campanha. Então, tiro meu chapéu mais uma vez para Josep Guardiola. Os outros 2 times que eu fiz, o primeiro é um time reserva, as segundas opções de cada posição ali, porque achei ruim não mencionar vários, né? E aí tá na tela. Alisson no gol, sim. Ben White na direita para mim, acima do Walker. O Zinchenko na esquerda. Eu falo Walker porque foi o segundo mais votado por vocês para essa posição. Zinchenko na esquerda, Saliba com o Botman, que também para mim é uma das melhores contratações da temporada, contratação do Newcastle. No meio campo eu coloco Partey, à frente do Casemiro, e aqui as expulsões contaram mais uma vez. Gundogan e Bruno Fernandes, outro que fez uma ótima temporada. Enfim, aqui é só elogios, né? Martinelli, Saka e Harry Kane, que, cara, o que Harry Kane conseguiu fazer com esse time do Tottenham é brincadeira. É brincadeira, assim. O Harry Kane é um jogadoraço, é um negócio muito doido que ele conseguiu. Eu acho mais épico o que o Harry Kane conseguiu fazer com o Tottenham do que o Salah conseguiu fazer com o Liverpool nessa temporada, tá? Sinceramente. E alguém aí deve estar me xingando, cadê o Marcus Rashford? Pois é, eu sei, seria minha terceira opção para a ponta esquerda. Imagino que para muitos de vocês seja talvez até a primeira, né? Mas eu fico com o Grealish no time titular e o Martinelli no time reserva. O treinador do time reserva é o Mikel Arteta para mim. Assim, um espetáculo de temporada, por mais que fique com esse rótulo de pipoca, amarelão, etc e tal. Mas enfim, tá aí o time reserva. E eu também fiz um time fora do Big Six, né? Já que temos um mundo fora do Big Six e temos episódios no forno chegando aí nos próximos dias, na próxima semana, eu fiz um time dos melhores, na minha opinião, fora do Big Six, começando com o Nick Pope no gol, mantém o Trippier na direita, o Stupinhan entra na esquerda, o Dunk, também do Brighton, faz dupla de zaga com o Botman, no meio campo o espetacular João Palhinha, que tem o maior número de desarmes disparado nessa Premier League, ao lado do McAllister e do Bruno Guimarães. Na frente, Almiron na direita, Mitoma na esquerda e Ivan Toney, que enfim, nesse momento ocupa as manchetes por questões fora de campo, mas que fez uma temporada extraordinária com a camisa do Brentford. É o que o Thomas Frank fala, né? Se o Tony tivesse num clube maior, imagina o número de gols que ele poderia marcar. Esse fica o meu time para fora do Big Six e o treinador será o Eddie Howe, tá? Eu voto no Eddie Howe com menções com muitos elogios para De Zerbi,
O que eu sou fã do De Zerbi é brincadeira, cara. E refaço aqui um comentário que eu fiz ontem no Twitter. É questão de tempo, não sei se é pouco tempo, mas é questão de tempo até o De Zerbi, porque o futebol é assim, ir para um clube endinheirado e atropelar o futebol europeu, tá? Ele é um negócio de louco, assim. E o Unai Emery também. Palmas para o Unai Emery, assim, é questão de detalhe, porque realmente o trabalho do Ed Howe é muito bom, o do De Zerbi também. O Emery, o que ele fez com Aston Villa, olha, sinceramente, pegou perto da zona de rebaixamento e entrega para a Conference League. Então, palmas para o Unai Emery se provando na Premier League. E eu acho que é isso, tá? Repito aqui, se tem todo o direito para digitar aí 190, chamar a Polícia Federal, fica à vontade de discordar. Deixe bem claro nos seus comentários o que você discorda, qual foi o maior absurdo que eu cometi, se eu sou o pior correspondente, talvez, né? Faça uma eleição com meu nome, me coloque lá embaixo, se você discorda tanto de mim, ou se você concorda, talvez estejamos na mesma página, né? Eu acho que no fim das contas, a gente concordou em 90% das decisões aqui. E eu entendo argumentos de menos do Phillips ficar à frente do Arthur, tá? Essa eu não entendo de jeito nenhum. E os 2% pro Alisson, também não entendo de jeito nenhum. Mas, por exemplo, a seleção da temporada eu entendo, tá ali o Zinchenko, eu entendo, tá ali o Martinelli, o Saka menos, acho que o Saka com menos entendo. O Saliba, enfim. É isso, minha gente. Tá entregue, então, a primeira eleição dos melhores da temporada da Premier League na história desse canal, que está próximo de completar um ano. Agora, no começo de junho, completa um ano de canal. O agradecimento, ele é do tamanho do calor que eu estou sentindo nesse momento. Também no coração. Olha, teremos vídeos na próxima semana, o mundo fora do Big Six. Teremos também analisando um pouco o domínio do Manchester City dentro da Premier League. E claro, mais pra frente, final da Copa da Inglaterra direto de Wembley e final da Liga dos Campeões, sim, direto de Istambul, irei junto com a TNT Sports. Que coisa linda. Que coisa linda. Até já.